essa a atividade avaliativa de história que eu iria enviar ontem, mas como já estava chegando próximo das 5 horas da tarde, eu resolvi enviar hoje. É uma atividade avaliativa referente ao assunto invasões no Amapá. Ela é formada por 6 questões. E para que vocês possam resolver e tirar 10 nessa avaliação, vocês deverão acessar esse assunto que é um assunto que eu enviei para vocês lá em dezembro. Em dezembro já. Que eu enviei para vocês no dia 16 de outubro aqui, ó. Que fala sobre invasões inglesas e holandesas no Amapá. Foi enviada no dia 16 de outubro. Quando eu enviei para vocês, eu pedi para que vocês escrevessem no caderno e lessem o texto para conhecer. E para evitar que o aluno tenha perdido esse assunto, ontem eu reenviei novamente, está bem aqui, olha. Na aula de ontem de história, eu fiz novamente o reenvio, está bem aqui. Portanto, com esse assunto, invasão inglesa e holandesa no Amapá, vocês irão responder das 6 questões, 5 que eu vou mostrar para vocês lá no trabalho. Olha lá. Vocês vão responder a primeira questão, a segunda, a primeira questão que é para colocar C, quando a frase estiver certa, e errada. A segunda é para responder. A terceira é para você relacionar os anos aos acontecimentos. A quarta é para colocar certo ou errado. A sexta é para responder. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e sexta, vocês irão tirar a resposta desse assunto aqui, ó. Já a quinta questão, que é essa daqui, vocês vão precisar de um assunto adicional, que eu enviei ontem para vocês. Está bem aqui, ó. Esse assunto aqui, vejam lá, é um assunto pequeno que ontem eu enviei para que vocês pudessem escrever no caderno. Esse assunto adicional vocês vão responder a quinta questão. Como eu digo bem aqui, olha. Ó, copie no caderno, pois essa parte do assunto servirá para a realização da quinta questão. Entendido isso, essa atividade ela vai ser no formato de atividade interativa, mas para aqueles que não estão conseguindo acessar as atividades interativas, poderão copiar no caderno a atividade, responder e enviar a foto para mim. Eu vou explicar essa atividade essa avaliação na atividade interativa. Está aqui, ó. Como todos vocês já estão cabeludos de saber, inicia colocando o nome. E na primeira questão aqui, vocês vão colocar C para a resposta quando ela estiver correta e E para a errada. Eu já facilitei o trabalho para vocês, onde vocês simplesmente precisam clicar aqui e escolher a opção C para a certa, E para a errada. C para a certa vai ficar indicada aqui, ou E para a errada. Tá? Aí vejam o que diz aqui. É claro que vocês terão que ler a frase e procurar lá no assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui uma dessas opções. Olha aqui, ó. Os ingleses começaram a invadir as terras do Amapá a partir de 1610. Vou lá no assunto ver se isso é verdade. Olha lá, os ingleses começaram a invadir as terras do Amapá a partir do ano de 1610. Viram? É verdade, é verdadeiro, está certo. Então, quando vocês lerem o assunto, se essa informação está certa, você vai lá e coloca C. E assim farão com os demais. Na segunda questão, vocês irão responder. Olha lá, ó. Responda. O Forte Felipe ele foi construído entre dois rios.
Aí vocês vão escrever o nome dos dois rios aqui. Lembrando que por ser nome de rio, tem que começar com letra maiúscula. Olha lá. Olha lá. Em 1630, os ingleses construíram o Forte Felipe entre dois rios. Está aqui, olha. Rios Matapi, olha lá como está com M maiúsculo. E Matapi e Manacapuru. É justamente isso que eu selecionei que vocês vão escrever lá no assunto. Viu? Matapi e Manacapuru. Lembrando que Manacapuru tem um acento. Se você não colocar, a plataforma aqui vai considerar a resposta errada. Então é só para escrever aqui o nome dos dois rios, Matapi e Manacapuru. A letra B, qual o nome do forte construído em 1932 pelos ingleses? Aí vejam lá no assunto, olha, 1932. 1932 aqui, ó. Em 1932, os ingleses construíram o Forte Kumaú. É isso que vocês vão escrever. Vejam que forte está com F maiúsculo e Kumaú, além de começar com C maiúsculo, tem um acento no U. Todos esses cuidados vocês deverão ter na hora de escrever aqui. Tá? A letra C, quem eram os aliados dos ingleses que construíram o Forte Torrego? Vocês simplesmente vão precisar escrever o nome dos aliados. Se forem os irlandeses, basta escrever irlandeses. Se forem os holandeses, basta escrever holandeses. Se forem os portugueses, basta escrever portugueses, ou seja, basta escrever simplesmente o nome do aliado. É uma única palavra. Na terceira questão, vocês vão numerar cada resposta de acordo com as datas. Vejam que os anos estão aqui, ó, que é justamente os anos que aparecem lá no assunto. E vocês vão numerar com o número de 1 a 5. Olha lá. O número 1 está se referindo à data de 1623. O que foi que aconteceu em 1623? Aí você vai lá no assunto, ver o que aconteceu em 1623. Bora lá. 1623, olha aqui, ó. Os ingleses já estavam estabelecidos em duas fortificações e essas fortificações eram chamadas de Teletite e Uarimuacá. Então foi isso que aconteceu em 1623. Aí vocês vão lá no assunto procurar essa informação. Está bem aqui, ó. Os ingleses já estavam estabelecidos em duas fortificações, Teletite e Uarimuacá. Aí que número é? Qual é o número desse ano aqui? É o número 1. Então vocês vão lá e selecionem o número 1. Entendido? E assim farão com os demais. Aqui na quarta questão, vocês vão selecionar certo ou errado quando as frases estiverem certas e quando elas estiverem erradas, vocês vão selecionar o errado. Olha aqui, ó. A número 1. O engenheiro Henrique Antônio Galúcio veio para Macapá dar início à obra da construção da Fortaleza de São José de Macapá. Se for verdade que o engenheiro Antônio Galúcio veio aqui para Macapá para dar início à obra da construção, então vocês marcam, vejam lá. Olha aqui, ó. Começa aqui. Deu início à construção da Fortaleza de São José de Macapá pelo engenheiro Henrique Antônio Galúcio. Vejam que foi o engenheiro Henrique Antônio Galúcio que deu início. Ele era engenheiro e foi ele que deu início à construção da fortaleza. Se tiver certo, vocês vão lá, coloquem certo. Se tiver errado, vocês vão lá e deixem errado. Certo? Entenderam? E assim farão nas demais. Lembrando que vocês precisarão ler a frase. Olha lá, a sétima, por exemplo. Ó. A doença mais comum na época era a febre amarela. Tá tudo no assunto. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar somente o parágrafo onde está essa resposta. Está bem aqui, ó. Aqui está dizendo qual era a doença mais comum na época em que eles estavam construindo a fortaleza. Vocês vão encontrar aqui. Se for a malária, se for a febre amarela, você coloca como certo. Se não foi a febre amarela, foi outra doença, vocês coloquem como errado. Certo?
E a quinta questão, como eu falei, vocês vão precisar daquele assunto adicional. Vejam que vocês vão colocar a data aqui, ó. Em que ano os portugueses construíram o Forte de Santo Antônio de Macapá? Tá querendo saber o ano, então esse daqui é para colocar os anos. Aí vocês vão ver que não tem aqui nesse assunto. É por isso que vocês precisarão desse assunto aqui, ó. E vocês vão ver bem aqui aonde está, olha aqui, ó. Em 1688, estão vendo aqui? Vocês vão pesquisar nesse assunto aqui. Olha lá, em 1688, os portugueses construíram o Forte de Santo Antônio de Macapá. Tá aqui. Quando foi construído o Forte de Santo Antônio de Macapá? Em 1688. Aí vocês vão lá, escrevam, começando com em 1688. Não esqueça que tem que começar com em, tá certo? E assim vão. Essa quinta questão é naquela parte do assunto lá que eu enviei para vocês. Essa parte aqui. Daqui que vocês vão tirar as respostas da quinta questão. A sexta, vocês vão voltar para aquele outro assunto, que é esse daqui, ó. Vejam lá. Leia o texto que aborda sobre as fortificações e responda as perguntas sobre a Fortaleza de São José de Macapá. Então veja que é sobre a fortaleza, olha aqui, ó, as fortificações. Então é aqui que vocês irão encontrar as respostas para a sexta questão. Em que ano se iniciou a construção da Fortaleza de São José de Macapá? Aí vamos recorrer lá, queremos saber em que ano começou a construção da fortaleza. Vejam lá. Ó. Em 1764 teve início a construção da Fortaleza de São José de Macapá. Então, como só quer saber o ano, vocês vão colocar seguido do em 1764, tá? Aí vai lá. Começando sempre, começa a frase com letra maiúscula. Em 1764. Basta isso. Ó, qual o nome do governador do Pará que deu início à construção da fortaleza? Lembrando que começo de frase começa com letra maiúscula. E aqui está querendo saber o nome do governador. Ó, governador que deu início à construção está aqui, ó, nome próprio. Então você tem que escrever. Vejam que cada letra do nome começa com letra maiúscula. Como vocês vão estar olhando no assunto, não tem como errar. Se você escrever Fernando com F minúsculo, o programa vai considerar errado. Qual o nome do engenheiro que deu início às obras da fortaleza? Em que ano faleceu faleceu Henrique Antônio Galúcio? Só para colocar o ano em... Coloca em e o ano que ele faleceu. E veja aqui na letra E que está querendo duas coisas. Quantos e quais são os baluartes da Fortaleza de São José de Macapá? Só para mostrar para vocês aqui o que são esses baluartes. E eu vou mostrar aqui na foto da fortaleza. Aqui nós temos a foto da fortaleza e vejo que ela tem um formato de uma tartaruga, como se a tartaruga estivesse saindo da água e vindo para cá. Olha aqui a cabeça e as quatro patas. Então o que são os baluartes? São essas pontas aqui, ó. Que seriam os pés da tartaruga, olha aqui, ó. Vejam que tem quantos. Cada um desses, que é chamado baluarte, tem nome, que é Nossa Senhora da Conceição, São José, São Pedro e Madre de Deus. Então, preste atenção que está lá na pergunta. Já mostrei para vocês aqui na foto da fortaleza o que são os baluartes. Vamos voltar aqui para a atividade, porque está perguntando quantos e quais são os baluartes da construção da Fortaleza de São José de Macapá. Então, olha lá no assunto. Vou indicar para vocês o parágrafo onde já dá toda essa resposta. Olha aqui, ó. A fortaleza possui 4 baluartes, que foram determinados de Nossa Senhora da Conceição, São José, São Pedro e Madre de Deus. Então, é essa a resposta que vocês vão dar nessa questão, porque aqui
nessa frase está contemplando todas as duas perguntas, que é quantos são 4 baluartes, e os nomes estão aqui, ó. Não esqueçam que frase começa com letra maiúscula, que tem uma vírgula aqui, que tem 2 pontos aqui, que os nomes dos baluartes começam com letra maiúscula, tem vírgula separando o nome dos baluartes. Então, todos esses cuidados vocês precisam ter na hora de escrever a resposta aqui, certo? E a última letra F está querendo saber quais foram as finalidades da construção da Fortaleza de São José de Macapá. Teve 4 finalidades principais, que lá no assunto está indicado como a letra A, B, C e D. Vocês simplesmente irão transcrever para cá. Ó. Letra A, defender a vila contra os invasores que vinham pelo Rio Amazonas. Vejam que começa com letra maiúscula. Ó, defender a vila. Vila começa com letra maiúscula, que está se referindo à vila de São José de Macapá. Nessa época, Macapá não era cidade, era uma vila ainda. Então, começa com letra maiúscula, o D de defender, vila com V maiúscula. E lá no assunto que eu quero dar uma atenção aqui para vocês, lá no assunto que eu enviei, o A está minúsculo aí o nome do Amazonas. Então, eu gostaria que quando vocês fossem escrever, vocês colocassem a letra A maiúscula, tá? Então, qual é que vocês vão escrever na letra A? Defender a vila contra os invasores que vinham pelo rio Amazonas. Olha lá. Observem que a frase termina com um ponto. E é claro que vocês terão que colocar esse ponto. Aí vão lá na letra B e escrevam a outra finalidade, a letra C e a letra D. Quando vocês terminarem, cliquem em finalizar, coloque o nome de vocês e enviar. Ok? E aí você terá, onde está vermelho, indica que você ou deixou em branco ou errou, e é quando você acerta fica verde, como vocês já sabem sobre isso, tá? Olha lá, ó. Estão vendo? Vale 10 pontos, e para os acertos que eu tive, eu tirei 1,2, que é uma reprovação. Então, para vocês que vão fazer a atividade interativa, basta fazer isso daí e enviar para mim, porque quando vocês enviam para mim, eu já recebo aqui, ó. Tá bem aqui a atividade que eu acabei de receber. A atividade que eu acabei de receber. Eu já quero aproveitar para parabenizar aqui a Cíntia, que na atividade de trilha sonora do cinema acertou todas as questões aqui, ó. E é a mesma coisa que eu gostaria que vocês acertassem 10 pontos aqui. E não tem como errar, já que vocês vão estar olhando no assunto. É essa a atividade.